Bem-vindos a mais um talk do Hub Sai da Inércia. Meu nome é Bruna, eu sou a host aqui do Hub e hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Carol. A Carol não é só uma publicitária, na verdade, eu ia falar publicitária porque você foi para a área de gestão, mas na verdade você é designer. Corrige, Bruna. Sou designer. Volta 3 casinhas. Mas pode falar publicitário também. Eu acho que nesse meio eu me reconheço em qualquer coisa. Tipo, eu lembro quando eu preciso que eu sou designer. Mas, tipo... Quando eu preciso que designer é ótimo. Mas é sério, assim, eu lembro quando eu preciso dar um esporro em alguém, aí eu lembro que eu sou designer, entendeu? Assim, mas não, eu não ligo, tipo, quando eu vou me apresentar, todo mundo fala assim, você é publicitária? Eu falo, aham. Porque eu sou arquiteta também, então eu sou arquiteta, publicitária, designer, eu sou o que chamar, entendeu? A gente levanta a mão e fala, O leque muito faceta. É isso aí. Então, mas retomando, então, depois dessa observação aqui, que até bugou a minha cabeça, mas isso é muito bom, a Carol não é só uma designer, como vocês viram, multifacetas, né? A Carol são vários talentos, por isso que, além disso, esse é um dos motivos que eu chamei ela aqui, porque a Carol, ela foi um presente pra mim. Não vou mentir, aqui não é show de tá Tô aqui. jogando flores. Não tô querendo fazer melodrama porque é canal do YouTube, que eu quero que você se emocione, nada disso. Pelo contrário, a Carol foi minha primeira chefe. Quando eu era estagiária, no meu 3º período de faculdade, eu fiz um estágio numa agência chamada Ampla. E a Carol foi minha primeira chefe. Então, foi um relacionamento super legal. Eu fiquei pouquíssimo tempo na Ampla. Acabou que eu fui para outra agência depois e tudo, a Ampla acabou mudando o rumo que eles estavam seguindo e acabou que eu mudei de agência e nisso eu e a Carol perdemos contato, né? A gente se seguia. Se seguir, nunca deixamos de seguir. Nunca deixamos. Ficou ali, confio. Ficou aquele contato distante digital. Nessas horas a gente tem que agradecer muito a existência das redes sociais, porque ela permite esses reencontros, né? Exatamente. E aí, a Carol viu que eu ia no RD Summit. E eu tava indo fazer a minha primeira incursão no RD Summit. E você é a rainha de todas as feiras, congressos e tudo possível e imaginável. Eu tenho pavor. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso de uma companhia. E quando eu vi você, eu falei, nossa, agora eu tô no céu. Falei, agora vai ser bom, porque eu vou com uma pessoa jovem, animada, enfim, que adora falar sobre o trabalho. Eu acho que esse foi o grande estalo que me deu para te mandar aquela mensagem, porque eu falei, nossa, essa menina é viciada em feira, em tudo, ela tava em todos que eu vi esse ano. Falei, e ela vai ser uma companhia maravilhosa, porque a gente vai trocar altas ideias e efetivamente foi. Não, a gente aprendeu muito junta, né? Muito legal. E foi muito legal ver essa evolução, porque de aprendiz a gente se enxergou no mesmo patamar. E assim, óbvio que a Carol tem muito para me ensinar, porque ela tem muito mais tempo de mercado do que eu. Eu acho que são aprendizados e vivências totalmente diferentes. Sim, e a Carol, ela, quando você me mentorou, né, que você foi minha chefe, minha big boss, eu tava fazendo estágio em atendimento. Nós éramos atendimento publicitário, o bicho mais odiado dentro de uma agência. É assim, o nosso cliente ama nos odiar. E foi um dos motivos pelos quais eu voltei para aquela agência na época, porque eu trabalhava lá como designer, né? Foi a minha raiz. E aí eu saí, eu fui para outro lugar. E aí veio a oportunidade de ser atendimento e eu fui com essa intenção de ter essa visão meio 360 da coisa. Uhum. Porque quando a gente vive só ali por trás, na parte da criação, a gente tá preso no negócio e tal, a gente perde um pouco, eu acho, do tom do resto do mundo, assim, do de fora. E aí eu falei, caramba, que oportunidade fazer o atendimento e entender o que aquele cara, né, que era o atendimento, trazia para mim, porque ele tinha a vivência do cliente. E aí, sendo atendimento, eu descobri o equilíbrio entre as coisas, né? Você tinha que saber se posicionar, tanto para dentro da empresa quanto para fora, para poder explicar o desejo daquele cliente, que eram clientes pequenos na época, você lembra? Uhum.
Então, eles tinham desejos e vontades específicas de como que as coisas tinham que ser feitas. Exatamente. E aí você tinha que voltar para dentro da agência e explicar para um profissional que sabia o que deveria ser feito, que ele tinha que fazer um equilíbrio entre o que era bom para o mercado e o que era bom para atender a vontade do cliente, né? Então, foi por isso que eu fui para lá. E é muito engraçado, porque a nossa experiência é... A Carol, ela cresceu muito no mercado. Ela saiu daquele papel de atendimento, foi designer e agora ela lidera uma equipe. Assim, a história da Carol é muito legal. Isso é um dos motivos que eu trouxe ela aqui, porque ela não é empreendedora, mas ela é gestora de equipe. E para você, empreendedor que deseja gerir uma equipe, uma pessoa dessa vai te ensinar pra caramba. Já deixa seu like, já se inscreve, já acompanha este canal, porque aqui a gente oferece muito conhecimento, muita informação para você, pequeno empreendedor e médio empreendedor que está querendo se profissionalizar, trazer mais resultado, crescer, parar de vender um produto ou serviço e começar a se vender como marca. Aqui é seu espaço para crescimento, compartilhar e trocar informação. E se você também tem vontade de ser um talker, comenta aqui que a gente vai entrar em contato para você também trazer sua história. E lembrando, parte do talk vai estar aqui no YouTube, né? Parte do talk vai estar no YouTube. Só você. E a outra parte é só para assinante. Só para assinante. Então, se você tem vontade de assinar o Hub Saia da Inércia, no link abaixo, e também vou deixar o QR Code aqui com o link para você poder já adquirir sua assinatura na Hotmart. Lá você vai ter acesso a aulas, mentores, inclusive a Carol vai colocar uma mentoria de liderança. Já botei, encurralei ela na parede e falei assim, você vai fazer essa mentoria? Você para fazer. Falei, você vai fazer essa mentoria. Mas eu acho que os aprendizados mais legais e as coisas mais divertidas que eu tenho visto nesse reencontro nosso é um pouco disso, assim. Eu vivi, né, essa história do mercado até hoje. Hoje eu não me vejo sendo uma empreendedora fora, tipo, eu sempre tive sonhos lá atrás, eu sonhava em ser consultora, em entrar em várias empresas e mudar tudo e não sei o quê, porque eu tenho uma visão analítica que eu desenvolvi ao longo do tempo, uma metodologia de inserir essa questão de cultura e com isso fazer as pessoas terem uma alta performance, muito legal, assim, muito fácil de aplicar. Mas hoje eu não me vejo assim mais sendo uma consultora e sendo empreendedora como você é, sabe? E aí eu fico vendo você com essa facilidade, né? Ao mesmo tempo, que eu sei que não é fácil. Não, mas com essa capacidade de transparecer como se fosse fácil, entendeu? Assim, a gente olhar para a câmera e a gente conversar com a câmera. Cara, isso é muito difícil, né? Eu acho que ser empreendedor é você ter coragem de botar a cara no sol, né? A Brené Brown, ela fala que ter corajoso mesmo é a pessoa que vai sem saber o resultado, né? Tá. Tipo assim, se você vai fazer alguma coisa que você sabe como ela vai acabar, logo você não é corajoso. Então, eu acho que o que você faz é muita coragem. E aí, enfim, esquece que tá filmando, mas vou falar uma coisa que eu conversei com os meninos depois da sua aula, que foi muito legal, assim, que balançou a cabeça de todos eles. Eu falei, cara, não sei se vocês perceberam, mas a Bruna vem de uma família que todo mundo que tá aqui, porque os meninos tudo é assim, mas com dinheiro resolve tudo, coisa resolve tudo. E aí eu falei com eles assim, vocês perceberam que a Bruna vem de uma família incrível, né? Com tudo aquilo que todo mundo acha que resolve tudo na vida. Aí os meninos falam, Eu falei, mas vocês perceberam que assim, ela tem um sonho de fazer um negócio dela. E é o que eu estimulo muito nas pessoas e por isso esse lance de liderar, para mim, ele também é um pouco de estimular que as pessoas empreendam. Não no sentido delas terem o próprio negócio, mas o sonho delas ser o negócio, sabe? Sim, assim? sim. E aí eu fico vendo você assim, com um sonho, uma história e uma coisa que você quer traçar que é sua, que é independente de família, de marido, mulher, de qualquer pessoa no mundo, assim. Você tem uma coisa, você tem um objetivo. Eu acho isso tão bonito, porque é tão difícil ter um propósito e um objetivo hoje em dia, né?
Senão eu acho que a gente acaba só vivendo. E aí, enfim, agora, final de ano, você fala, nossa, vai virar o ano. Não, eu vou fazer um tanto de promessa que eu não vou seguir mais. Por quê? Né? Tipo, vamos fazer promessas que a gente vai seguir? Né? Vamos criar objetivos? E é muito engraçado, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu tento deixar claro em todos os vídeos e aulas e tudo que eu abordo, que eu reconheço meus privilégios. Eu sei que, tipo assim, eu tive muita sorte. Eu estudei escola particular, eu fiz intercâmbio. Então, acabou que eu vivi muito e essa bagagem me ajudou bastante a entregar o que eu entrego hoje. Sim. E nisso me fez também ter contato com pessoas que eram exatamente isso que você descreveu de mim. E isso me deixa muito feliz, porque assim, foram pessoas que eram assim, que me inspiraram. Eu vi história de, tipo assim, coisas que as pessoas não sabem, mas quando eu tava no meu mestrado, que lá eles chamam de Business Master, que ao invés de você tem 2 coordenadores fixos, mas você recebe diferentes profissionais, líderes de empresas, para te dar aulas, de assim, 5 aulas, 6 aulas. Então, 2 aulas, a gente fez projeto para Diesel, fez projeto para Sérgio Tacchini, uns negócios assim. E, tipo, você vê, assim, pessoa de família, que no caso a gente foi visitar a Missoni, que a Missoni é um legado, né? A Campari também é um legado. A gente vê e fala assim, cara... Mas cada um tinha um sonho que fez elevar aquela tradição, aquela história. Eu podia muito bem ser acomodada com os meus privilégios e seguir uma carreira tradicional, mas eu também podia fazer que nem meu irmão, que está estourando como advogado, como CLT advogado, mas ele não se contenta com pouco, ele é líder de equipe, ele representa muito na empresa que ele está e tudo, e também representou nas outras que ele passou. E também tem a loucura do empreendedorismo, que no meu caso, eu tinha todo o caminho para seguir empresa legal, me contratando, fiz parte de empresa de luxo, etc. E eu falei assim, tem um trenzinho me incomodando. E esse trenzinho era que chegava pequenos negócios até mim, falando assim, Bruna, tô com dificuldade, não sei o que eu faço no meu marketing, tô cansada de vender, vou dar um exemplo aqui aleatório, tô cansada de vender chocolate, eu quero me vender. Tô cansada de vender produto congelado, que é um case real. Tô cansada de vender produto congelado. Eu quero virar a Bela Cozinha. E hoje ela virou a Bela do Vinho. E hoje ela é gigante. Ela já tem quase mais de 50 mil seguidores. E vende a trilha do vinho. Ensina a degustação de vinho. Então, assim, foi vendo essas pessoas que eu falo assim, não, eu preciso largar minha CLT, que meu propósito é outro. E eu acho que o seu sonho, no final das contas, ele não era só sobre empreender, sobre, eu preciso trabalhar só para mim, eu não quero ter horário, porque eu acho que a maioria das pessoas, ela vai para esse mundo do empreendedorismo porque ela fala assim, eu não quero ser CLT, eu não quero ter liberdade. Eu quero ter liberdade. E aí quando ela sai, ela fala assim, putz, não tenho liberdade sendo empreendedor, porque às vezes trabalhar mais. E às vezes você tem liberdade demais, porque você tá sem cliente, aí você vê, putz, é segunda-feira. Eu não tenho uma reunião. Eu não tenho uma reunião. Nada. Eu não tenho nenhum cliente para atender. Eu não tenho nenhuma demanda pendente. Agora, isso significa que você está trabalhando pouco, você está entregando pouco, você precisa de captar mais clientes. E esse lance do sonho, né? Assim, eu tenho um formato meio holístico, né? De ver essas questões dentro de uma corporação. Eu acho que a gente tem que ter um certo nível de sonho, de, enfim, tranquilidade para trabalhar, enfim, não... Se você perguntar à turma lá, você viu aquele dia o quanto eu aperto, enfim, que eles trabalham em alta performance, todo mundo vive de quinta, sabe? Assim, a gente vive acelerando de quinta. Mas eu acho que a gente tem que ter essa parte, essa base aí, quando a gente fala de sonho, de propósito, né? Essa palavrinha que, enfim, acho que esse ano massacrou a cabeça de todo mundo, Sim. né? Ter que saber qual é o meu propósito. Mas eu vejo o seu muito claro nesse sentido de ajudar esses negócios e de alegria que você conta dos seus clientes que prosperaram. É um negócio assim, é gostoso de ver, sabe? Assim, e eu sinto que é a mesma alegria que eu tenho quando eu vejo os meus liderados evoluindo, assim. No final das contas, o propósito, né? O objetivo é meio mesmo, que é esse de evoluir as pessoas, enfim, de ver elas numa posição melhor, principalmente quando você sabe o que você tem que fazer para poder melhorar, né? Assim,
Então, eu acho que quando você dá uma dica, quando você conta das suas tratativas com os seus clientes, assim, eu acho muito legal, porque é muito nítido o seu carinho ali e o que você coloca. E eu vejo isso muito parecido, porque é o que eu faço hoje, né? Assim, eu vejo os meninos quando um deles ali na equipe, né? Hoje são 14 pessoas, 14 vidas que estão ali comigo. E aí, quando eu vejo um deles, assim, recebendo um elogio de fora ou alguma coisa, putz, dá vontade de entrar pra dentro do banheiro e chorar. Você fala assim, caramba, que legal, né? Tipo, a pessoa evoluiu, a pessoa... E a proposta disso tudo é melhorar a qualidade de vida, né? Ter mais oportunidade de mercado. Eu sempre falo, não só com o meu time atual, mas com todos os times nos quais eu estive, que a proposta é a gente melhorar para a gente conseguir, enfim, oportunidades melhores, né? Assim, não é só por aquilo ali, né? Por uma empresa. Que eu acho que todo mundo, né? Hoje em dia, muito mais os jovens, ninguém quer entrar numa empresa e trabalhar lá 20 anos mais. Isso né? meio que perdeu, né? Mas eu acho que é possível, sabe? Assim, eu acho que se as lideranças forem mais preparadas, eu acho, mais para cuidar de pessoas do que para ter controle sobre pessoas, eu acho que existe uma chance muito grande da gente conseguir fazer com que as pessoas queiram ficar nos lugares, né? Assim, e eu vejo muito as altas lideranças, né, falando, os meninos novos não querem trabalhar, essa juventude, e eu acho que ok, tem uma parte disso mesmo, que as pessoas estão, enfim, querendo empreender, querendo ser o próximo influenciador do momento, né, vender um melhor produto e ficar rico da noite pro dia, porque eu acho que muita gente fez isso, então cria-se essa atmosfera de é possível. E é engraçado, porque quando você vê isso, ficou rico da noite pro dia. Existem sim os cases dessas pessoas que ficaram ricos da noite pro dia no digital, mas poucos contam. Muito engraçado dessas feiras que eu gosto de ir, que, por exemplo, na Fire Festival, um dos palestrantes, no caso o Ladeira, que foi quando eu decidi virar mentorada dele. Ele falou assim, aqui parece que eu fiquei rico da noite pro dia. Mas ele foi aluno do Érico Rocha, hoje ele faz produto com o Érico Rocha, e ele teve uma agência de publicidade, se eu não me engano, por uns 5 anos. E o primeiro case de sucesso dele não foi dele, foi da Kátia Damasceno. Ele era agência de publicidade da Kátia. E ele traz a Kátia como a virada de chave para ele entender que dá para ganhar dinheiro no digital. E assim, todo mundo, porque o cara ficou rico, Ele entrou na época que todo mundo tava ganhando dinheiro no digital. E aí ele traz esse olhar pros mentorados dele. Não para quem ele tá vendendo sonho. Ele tá trazendo esse olhar, vai doer no início e tudo. E isso foi dentro da palestra dele que ele deu só para quem fez 6 em 7 ou para quem era VIP na Fire Festival. E era uma palestra que teve fila de espera, era ele, o Sobral e mais um, que eu esqueci o nome, e tudo, que é que fala sobre ganhar dinheiro com milhas. E os 3 falaram a mesma coisa, vocês acham que a gente ficou rico da noite pro dia? Deixa eu te contar um negócio, volta aqui, senta aqui do lado do papai. E tal, aí eles contam da carreira, da hora que eles tiveram que decidir se iam seguir carreira dentro de uma empresa, ou se iam empreender, como que eles iam criar um ambiente de trabalho, qual as pessoas iam querer construir carreira dentro daquele ambiente de trabalho. Porque uma vez que você está construindo uma empresa, você quer que as pessoas, porque tem que procurar funcionário, assinar demissão e etc., coitado da sua folha de pagamento. Você só vai rodar. Porque, assim, contratar e demitir é caro pra caramba. Não, e a gente tá falando de contratar e demitir numa empresa pequena ainda por cima, né? Que aí fica mais caro ainda. Não, tudo dói. Dói muito. Eu acho que, por isso, esse lance da cultura, pra mim, você tem que saber contratar, isso eu acho que todo mundo já sabe, que contratar corretamente é muito mais importante do que, enfim, saber o momento de demitir uma pessoa, né? Eu acho que se você tem seus valores ali, quando eu falo os valores... são um pouco dos seus valores pessoais, porque a gente está falando de uma empresa pequena, então às vezes é um empreendedor sozinho ali e tal. Então, você tem um pouco do seu quê, dos seus valores, do que você vive,
E você tem também os da empresa, porque a gente também não pode misturar uma coisa com a outra. Exato. Eu acho que isso é muito importante, assim. Ah, mas eu sou conservadora e eu quero vender um produto para jovens cool. Cara, os seus valores não vão bater com aquilo. Não é que você não pode ter uma empresa com aquele tipo de produto. Pode. Só que você tem que saber diferenciar onde acaba o seu eu pessoal e o seu eu corporativo. Então, mas eu acho que essa junção desses valores e essa clareza, eu acho que o mais importante quando a gente fala de cultura, de identidade, é isso, é ter clareza, assim, de quem você é, de quem a sua marca é, para que você consiga passar para as pessoas e um colaborador, enfim, seja 1, seja 10, seja 200, eles consigam entender aquilo ali e eles consigam incorporar, eu acho, esses valores também, né? Você é uma empresa conservadora, com, enfim, valores muito delimitados. E aí você contrata uma pessoa que é disruptiva, que gosta de fazer diferente, que, enfim, está acostumada a aprender os limites e até onde que você pode dobrar eles, cara, não vai dar certo. Não vai ser uma contratação que vai fluir, né? Com Assim, certeza. pode até mexer um pouco ali, quem sabe, se essa empresa, para ela, seria bom ter um pouco menos de limites rígidos, mas não vai fluir, não vai ser bom para o colaborador, não vai ser bom para a empresa, né? Assim, Então, eu acho que é muito importante essa clareza de entender, e eu acho que o grande problema do empreendedor hoje, para mim, sem ser empreendedora, mas olhando de fora, é que o empreendedor ele não entende que ele tem que parar. Porque o empreendedor, e principalmente o pequeno empreendedor, ele fala, eu não tenho tempo, eu não posso parar, como é que eu vou parar? E eu acho que se ele não parar, para olhar para dentro, para fazer uma análise interna desses valores, para pensar na empresa nesse sentido, tipo, quem que é a minha empresa? Se eu fosse desenhar uma pessoa aqui, quem seria, né, assim? E tentar entender quem é você dentro dessa empresa. Então, eu acho que se a gente não parar um pouco, que seja, né? Eu não estou falando assim, meu Deus, mas eu não tenho tempo. Então, você tem tempo. Bem, você tem tempo de fazer uma análise com calma do mercado. Você tem tempo, você tem que ter tempo para isso, né? Se você não tiver, você vira um tempo, né? Uma hora o tempo vai chegar e vai te forçar a parar, né? Porque senão a gente cai naquela mesmice do só fazendo, que é o que eu vejo, assim, tanto em times, né, do corporativo, e trazendo isso para o empreendedor é a mesma coisa, né? As pessoas estão tão preocupadas em resolver problemas. Eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver aquilo, que elas não param para pensar assim, caramba, mas quantas vezes esse tipo de problema apareceu? E esse outro? Será que eu consigo clusterizar isso aqui? E aquela resolução que eu tive há 6 meses atrás resolve esse problema também, né? Então, às vezes, se a gente começar a pensar um pouco mais esse ecossistema que é a marca, talvez a gente gaste menos tempo no futuro, entendeu? Assim, e a gente tem essa coesão de um colaborador ou um cliente conseguir entender esses valores. Acho que é muito mais sobre ter uma marca que, enfim, eu não ligo de pagar 50, 100 reais a mais, porque eu acredito nela, né? Assim, todo mundo tem aquela coisa cara, eu aposto que você tem, alguma coisa cara, que você fala assim, não, mas eu não abro mão de lá de jeito nenhum. Eu sei, tem mais barato, mas eu não consigo abrir mão. A justificativa de valor, né? Né? Tem como. Eu acho que essa relação é isso, assim, a partir do momento que a sua academia fala tanto com a sua personalidade, fala tanto com o seu estilo de vida, que você fala, cara, que sensacional, eu não largo isso, eu vou pagar mais caro, mas é porque, assim, é muito incrível, eu quero fazer parte dessa experiência. Uma coisa, assim, que eu vejo muito isso acontecendo com o movimento wellness, né? Assim, você trouxe o exemplo da academia, né? Que é uma coisa que, se me acompanha, sabe que é minha segunda persona, né? Tem a persona Bruna do marketing, a Bruna esportista amadora de pace lento. Eu corro devagar e adoro. Aí nessa bagunça toda, por exemplo, nisso eu tenho fisioterapia, eu tenho um treinador que é da mesma empresa da minha fisioterapia, eu faço tudo na Aquivos. Aquivos é minha cliente também, mas antes, enquanto eles eram meus clientes, durante um tempo eu tinha meu outro treinador, eu falei assim, cara, é muita hipocrisia da minha parte eu atender um lugar que tem preparação física e não fazer preparação física com eles.
Tá. Aí é muita hipocrisia da minha parte. Tá. Aí eu mudei tudo meu pra lá. Hoje eu falo assim, eu não vivo sem arquivos. A gente aperta de algum jeito, de algum lugar, mas eu não vivo sem arquivos, porque eles entregam justificativa de valor. E eu acho que aí a gente fala ainda de personalização, que eu acho que também conversamos sobre isso um pouco, da importância, né? Tipo, não é sobre o produto da Arquivos, é o quanto ele pode se adaptar a você, né? Eu acho que Total. no futuro, claro que a gente vai continuar tendo commodity que, enfim, doesn't matter, o que for, você vai comprar o que te agradar mais, seja pelo valor, seja, enfim, pelo layout, por qualquer coisa assim. Mas o denso mesmo, né, assim, de continuar vendendo para pessoa, tipo, se a Arquivos resolver fazer roupa de ginástica, você vai olhar para a roupa de ginástica deles já com carinho, porque você já tem carinho a pela comunidade, né? Isso aí. Você vê e você fala assim, cara, eles estão criando uma coisa pensando nos alunos dele. É uma demanda dos alunos, então, se eu sou aluna, eu faço parte daquele grupo. Eu acho que esse lance da comunidade me veio aqui uma coisa que eu estava conversando na academia onde eu treino hoje. O pessoal de lá comprou uma cafeteria e uma clínica de estética. Todos eles são assim, ó, triangulados, um de cada lado da rua, assim, sabe? Aham. E aí eu tava conversando lá, enfim, eu adoro falar de marketing também como você. Fui lá, bater um papo com a dona lá na Tava acontecendo, né? Falei, caramba, que legal, estão diversificando, né, e tal. Ela falou, poxa, mas o tal do digital, né, o tráfego pago, a gente tá fazendo, não tá funcionando. Eu falei, cara, mas será que funciona? Né, assim, será que o que você precisa é do tráfego pago? Que eles compraram uma clínica de estética, que era de uma marca grande, enfim. Só que eles precisam vender mais, afinal de contas eles estavam só com a recorrência que já existia. Então eu falei, caramba, mas você tá com 3 negócios, um em frente ao outro, coisas locais, né? Eu tô falando de Betim, onde eu trabalho. E aí eu falei, cara, mas você já bateu na porta da sua galera lá e já tentou criar uma comunidade com os vizinhos para todo mundo saber que a cafeteria é sua, que a clínica de estética é sua, que a academia é sua? Você já fez um programa para os 3, né? Assim, Se você é aluno da academia, você tem uma condição especial na clínica, tem uma condição especial no café. eu acho que é muito sobre sair um pouco da caixa, né? Assim, e conversar ali. Eu acho que esse lance de comunidade, quando a gente fala, fica parecendo que a gente tem que criar comunidade só, tipo, minha rede social tem que ser grande, as pessoas têm que se engajar comigo. E eu acho que é um pouco menos por essa via do digital. Eu acho que o digital é muito importante. Ele faz parte, ele tem que permear. Mas eu acho que as pessoas sentem falta disso, assim, né? Eu passei anos te vendo só pela rede social ali, e isso foi o nosso fim invisível, né? De conexão. Então eu acho que ele tem que existir. Mas eu acho que o presencial hoje, a gente negligenciou ele por muito tempo. Mas, E hoje, cada dia que passa, fica mais importante esse tipo de contato, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de vivência. Então, por que não, poxa, fazer contato ali com a sua galera, né, em volta. E aí a gente fala do digital para um infoproduto, por exemplo, né, um empreendedor. Sua família sabe o que você faz, né? Eu acho que a gente tá lá, ó, dentro do computador, criando, e aí você vai pro estúdio, você faz um material incrível, você posta, e aí a sua mãe fala assim, eu não sei o que meu filho faz uma coisa na internet. Pô. Não, dá vontade de partir o coração. E aí isso é um pouco sobre valor, um pouco sobre saber entender essa marca e saber explicar para as pessoas o que você faz também, né? Se você não falar para quem está perto de você o que você faz, se você não souber falar, cara, desiste, né? Assim, a gente estava lá no RD e aí houve um momento que uma moça num stand, ela falou para você assim que a Bruna, gente, ela vai indo assim na frente, ela era garota propaganda de todo do picolé. Não, do outro que você depois trocou o telefone, acabou, você tirou um tanto de fotos, você foi 360. Eu acho que não era um RP, eu acho que era. Não sei, mas essa aqui, ela ia em todos, ela fez fotos e vídeos para todas as marcas lá, garota propaganda oficial RD Station, RD Summit. E aí, uma delas, ela perguntou... Me nota para o de 2027, vocês me levarem de graça. Uma das garotas do stand perguntou assim, o que você faz? E aí você olhou pra ela e você desembolou. E aí você virou e continuou, foi fazer a fotinho com um cafezinho lá no 360 e a menina olhou pra mim e falou assim, ela vai dar certo, né? Porque ela é boa nisso. Então, eu acho que... fotógrafa, né?
Então, eu acho que a clareza, né, de objetivo, e por isso que eu comecei falando um pouco do seu sonho e o quanto eu acho que é importante quando você tem isso muito claro, assim, ninguém te rouba isso, é teu, tá dentro de você, né, assim, essa clareza. E eu acho que se todo mundo conseguisse fazer isso um pouco, assim, parar, refletir, falar, cara, o que é importante pra mim, o que eu quero da minha vida no final das contas. Eu quero ajudar pessoas, eu quero, enfim, como que eu vou ajudar as pessoas? E depois a gente pensa no como, né? Aquele bendito daquele Golden Circle lá do Simon Sinek, que todo mundo adora compartilhar. Mas eu acho que todo mundo esquece um pouco da importância, tipo, do que você quer, entendeu? Assim, depois você pensa como, se o infoproduto vai ter 12 aulas, enfim, qualquer coisa, se a sua entrega vai ser mais, vai ser menos. E a gente conversou aquele dia, né? Que coisa linda você fazer uma coisa, se propondo, tipo, ó, eu vou entregar isso aqui porque eu acho que esse produto que tá bom. Mas no meio do caminho, você ir, desmembrando aquilo em outras entregas, surpreendendo o seu cliente, né? Falando de experiência, que você gosta tanto da experiência do cliente. Eu acho que é imbatível, entendeu? Assim, mas tudo isso parte de uma reflexão interna, eu acho muito grande, assim. E que não é fácil, né? Não. Fazer o que você faz. Não mesmo. Tem hora que cansa, tem hora que a gente fica exausta. Inclusive, essas últimas 2 semanas, aproveitando, a gente gravou esse vídeo entre o Natal e o Réveillon. Que eu falei, essas semanas, 2 do Natal e do Réveillon, eu não vou gravar nenhum conteúdo, assim, pra rede social. Vou continuar gravando as coisas pro Hub e tal. Mas, dia 2... eu vou montar o meu calendário todo bonitinho. Ele já tá montado, na verdade. Eu só vou reajustar. E dia 5 eu volto a postar. Por quê? É aquilo que você falou. Tem que parar às vezes. Até mesmo pra remodular. Tem várias coisas que eu fiz nesses últimos 3 meses que eu já quero mudar. Minhas lives antes elas eram enormes. Eu quero reduzir, porque eu sei que as pessoas não têm saco pra assistir tudo. E se você entrega menos, as pessoas ficam mais curiosas. E tem essas coisas todas. Mas, uma coisa que eu quero que você compartilhe aqui, Carol, que todo mundo já percebeu que a Carol tem aí uma base de conhecimento enorme. Ela também já sabe muito bem o propósito dela, mas eu quero que você conte um pouquinho qual que foi o seu caminho para chegar até onde você está agora. O que foi, assim, as viradas de chave para você entender que não, eu quero gerir equipes, não quero ficar só no backstage, que é o design, quero começar a conversar com o cliente, não quero só conversar com o cliente, eu quero coordenar uma equipe, quero representar uma marca, criar uma comunidade. Conta um pouquinho aqui pra turma. Conversar com você, porque conversar com a câmera eu ainda preciso desenvolver muita Bruna dentro de mim, entendeu? Então, vou conversar com você. Então, eu vou te dar uma dica agora. Vocês anotam aí. Quando eu falo assim, o ideal pro vídeo ficar mais fluido é realmente você conversar tete a tete com o outro. Mas na hora que você quer trazer aquela frase de impacto, aí sai, tchau. Tá bom. Olhar pra câmera. Tá bom. E daí que a pessoa do seu lado vai ficar que nem uma retardada assim, ó. Deixa eu olhar. Não tem problema. É aquela hora que você vai fazer seu insight, seu corte pra rede social, corte curto. Olha pra câmera e solta. Entendi. Mas o bate-papo é olhando uma pra outra mesmo, ficando bem à vontade, que assim que é gostoso, assim que fica natural e assim que prende as pessoas. Eu vou voltar bem lá atrás, porque Adoro. quando veio o lance do... Eu sempre fui uma pessoa muito prática, sabe? Assim, comigo, pau é pau, pedra é pedra, corte seco, tramontina. E aí, quando chegou a época do vestibular, falei que eu ia voltar atrás, voltei atrás, hein? E aí, quando chegou a época do vestibular, todo mundo, assim, era um negócio meio flat, assim, era um rolê tipo advogado, não sei o que, e eu falava, caramba, tinha uns rolês meio doidos na minha cabeça, que eu adorava desenhar, nossa, eu ficava horas, enfim, desde muito nova, e eu falei, caramba, que legal. E aí, eu falei assim, rapaz, vou fazer belas artes, bem resolvido, vou fazer belas artes. E aí a minha mãe, enfim, sempre foi uma pessoa que me apoiou em qualquer coisa, qualquer maluquice que eu inventei nessa vida. Obrigada, mãe. Aqui, ó. Pessoa maravilhosa. E ela falou pra mim assim, tá bom. Falei, bom, tá bom, então tá bom. E aí um dia, conversando com o primo da minha mãe, ele falou uma frase assim, ó, só essa frase pra mim. Ele falou, nossa, você é muito bem resolvida, né? Você resolveu fazer belas artes da vida? Só isso. Ele me julgou sem me julgar, sabe?
Mas aquilo me bateu forte, porque eu nunca fui uma pessoa de falar assim, eu quero ser rica, eu quero... Nunca foi um propósito pra mim. Sempre era muito sobre isso, tipo, cara, eu quero fazer alguma coisa, eu tenho um negócio aqui dentro de mim que eu preciso tocar as pessoas e eu não sei como. E aí eu falei, cara, não vou ter coragem de fazer belas artes. Achei um rolê meio doido, muito artístico, gosto. É arte Então, até demais. Eu falei, como é que eu posso comercializar a minha arte? Não é mesmo? E aí, na época, pesquisando, veio o negócio do design. E aí, na época, a gente fazia design junto. Era design gráfico, design de produtos, design de moda e design de interiores. Era todo mundo junto. E depois se separava e, enfim, íamos. E aí fiz o design, amava, me dei super bem, assim, as aulas malucas de construir coisas, de caderno de processos e tal, odiava a parte matemática, enfim, que tinha, amava as aulas de história da arte e tal, amei. Tudo que eu fui ruim no colégio, eu me dei bem na faculdade, sabe? Foi muito bom. Só que quando eu estava acabando, e aí vieram os primeiros estágios, né, e tal, e aquele lance da criação, e aquilo me incomodava um pouco, porque vinha, enfim, só depois eu fui entender o outro lado, vinha aquelas coisas do atendimento, né, falando, tem que fazer assim, tem que fazer assado, faz aquela alteração, e eu falo, cara, não vai dar certo isso. Tem informação de paz, tipo, isso não vai ser legal, isso não vai atingir ninguém. E aquilo muito cedo, mas muito cedo mesmo me incomodou. E aí eu falava, cara, o que eu posso fazer pra eu tentar entender um pouco mais e sair desse lance? Não é que o design é pequeno, o design é uma puta de uma ferramenta. Mas ainda faltava um quê, assim, eu tinha uma sensação de que dava pra fazer mais coisa, mas eu precisava de mais conteúdo. E aí na época eu tinha uma pós-graduação chamada Gestão de Marcas e Identidade Corporativa. E eu falei, cara, que coisa louca. Era um outro nome para branding, né? Só que a gente tava falando de 2008. E aí, sei lá, eu não tinha lido nada sobre branding ainda e eu fui fazer minha gestão de marcas lá, muito doida. Tanto que até hoje eu não uso que eu sou uma profissional de branding. Eu sempre coloco no Instagram, essas coisas todas. Para mim, eu sou uma gestora de marcas. É como eu gosto de me identificar. Porque eu acho que é tipo isso, assim. Quando a gente vai fazer, não é sobre a cor, não é sobre o logotipo, não é isso. É literalmente a gestão de tudo, né? Assim, hoje eu me envolvo em processos, literalmente todas as áreas dentro da empresa. Não só dentro do comercial, né? E aí fui eu lá, felizona, fazer essa pós-graduação. Tinha um professor ótimo da faculdade, que também era professor dessa pós-graduação, que ele era malucão, é até hoje, muito bom. Com conteúdos principalmente de gestão de marcas, que é o Eduardo Braga. E aí, cara, eu enlouqueci, eu falei, meu Deus, é sobre isso. É sobre isso, assim, é o todo, a administração disso, assim, como que marketing, branding, enfim, qualquer uma dessas palavras, ela pode ser um óleo que unta literalmente tudo. E aí eu saí daquela coisa do designer que faz o panfleto, o designer que faz a marca. Eu saí daquilo. E aí eu falei, caramba, fui ser atendimento. Porque eu falei, agora eu quero entender como que eu converso com as pessoas. Porque fazer a estratégia eu entendi, mas e como é que a gente fala com as pessoas? Porque eu, na minha praticidade, às vezes, entendeu? Assim, eu dou uma escorregada, assim, na gestão dessa tratativa. E aí eu falei, cara, legal demais. O atendimento foi quando a gente se conheceu. Nesse período ali de atendimento, a gente trabalhava com marcas de luxo lá naquela época, né? Naquela época eram marcas de luxo já. E aí, assim, foi fantástico, porque eu aprendi a forma de me comunicar. E aí eu saí de lá, tanto que eu saí de lá para começar já dentro de uma marca. Porque eu falei, agora eu quero entrar dentro de uma marca e fazer tudo isso que eu sonho, né? Assim, não foi fácil nessa época, porque ninguém queria saber o que era branding. Ninguém queria saber nem o que era marketing, né? Assim, marketing era aquela coisa que roubava o dinheiro da empresa e eles entendiam o resultado. Ainda é. O marketing era fazer banner para colocar na porta, aí vieram os e-mails marketing, e aí veio a rede social, enfim, e era sobre fazer post que vendia ou dava like, né, e tal. E eu passei por todo esse processo tendo na minha cabeça muito forte que não era nada daquilo, entendeu? Que era a gestão de marca que tinha que brilhar.
E eu vivi essa história toda em empresas muito pequenas. Eu acho que o mais gostoso, assim, dessa minha trajetória foi isso, assim. De hoje estar preparada para fazendo isso dentro de uma empresa grande. Porque eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada disso, né? Assim, a gente trabalhava lá naquela empresa com marcas de luxo que, enfim, gastavam na época. Mas hoje em dia, se a gente olhar para trás, não gastavam tanto assim, né? Comparando assim. Então, eu aprendi a fazer muito com pouco. Tanto que hoje eu brinco, às vezes, me pedir para otimizar, tem uma hora que eu falo assim, não, agora não dá para otimizar mais, agora eu preciso de mais dinheiro mesmo, entendeu? Ajuda aí no budget. Não dá mais, não dá mais, agora sobe aí que não tá dando mais. Mas eu aprendi a fazer muito com pouco. E ao longo dessa trajetória, assim, e aí veio essa parte estratégica, enfim, o momento chegou, sabe? De poder olhar para tudo no sentido 360. Assim, conseguir entender o que era o digital, o físico, enfim. Os limites disso foram, hoje em dia, eles nem existem mais, né? Assim, não existe fazer uma... Eles se misturam. O que acontece mais no físico, você posta no digital. E um cai pro outro, aí e uma coisa não o povo vive do sem a outra. digital vê o que rolou no físico e quer ir no evento físico porque conheceu no digital. O mais interessante, assim, dessa história de crescer fazendo muito com pouco, é que a gente tem essa mania, né? O empreendedor, ele fala assim, mas eu não tenho dinheiro para isso. Isso aí custa caro, né? Assim, não custa caro ser exemplo. Que é o que eu sempre fiz, assim. Essa história do andar de laranja, de ter essa coisa, isso não custa caro, né? Assim, sou eu, as pessoas me identificam por isso. E, poxa, se você tem uma marca, sei lá, de picolé, enfim, por que você não vai andar com essa marca até tatuada na testa, né, cara? Então, eu acho que não custa nada a gente ser exemplo, a gente fazer os valores que a gente tem, entendeu? Assim, a gente utilizar aquilo que a gente acredita. E eu aprendi, eu acho que isso, assim, é uma das coisas. Quando eu chego em qualquer empresa nova, a primeira coisa que eu penso é, cara, eu não sei quem são as pessoas que estão trabalhando ali, eu não sei, às vezes, nem do negócio, né? Porque eu acho que o mais maravilhoso do marketing é você poder falar assim, cair de paraquedas e falar assim, olha, negócios imobiliários, vou entender sobre isso, né? E de repente a gente passa a entender de um mercado que você nem sabia que ele existia. Exato. Né? Eu acho que isso é o mais legal. E aí eu passei a fazer isso, tá? Eu não entendo nada do negócio ainda, não entendo nada das pessoas, mas o que eu posso fazer? Eu falei, eu posso ser o que eu quero que as pessoas sejam. Eu posso ser um espelho, né? Então, você agindo da forma como você espera das pessoas, e quando a gente fala disso fazendo o trabalho, se portando como, enfim, agindo nesse sentido, eu acho que só atrai, né? Não custa nada. Eu acho que é o mais importante. Mas a minha história é mais ou menos essa, assim. No meio desse caminho, eu fiz arquitetura, que eu acho que é aquela escorregada que, enfim, todo mundo dá na vida. Eu acho que eu quero mudar tudo. Foi aquela vontade de falar assim, eu podia ter tido um outro caminho de ter falado assim, vou empreender. Mas no meu coração eu tinha, enfim, uma coisa de meio trabalhar para os outros. Eu nunca tive esse ímpeto e essa coragem, que é aquilo que eu falei, eu acho que é muita coragem empreender. E a minha mãe é engenheira civil, trabalha como avaliadora de imóveis há muito tempo. E aí, eu juro por Deus, em 30 dias eu estava estudando, do dia que eu tomei a decisão, juntei os papéis, eu estava estudando arquitetura já. E era para trabalhar com ela. E fiquei com ela um bom tempo lá, até que ela mesma um dia falou para mim assim, minha filha, volta pro que você fazia, você não é feliz. E eu não era feliz mesmo, mas eu estava tão cansada de todas as coisas. Eu trabalhava dentro de agência, ficava até tarde, eu não tinha, enfim, liberdade. E o meu estopim foi ir fazer outra coisa e não resolver empreender. Talvez se eu tivesse, naquela época, tido uma coragem, e eu tinha uma rede de apoio ainda por cima, assim, minha mãe, uma pessoa incrível que sempre esteve do meu lado, poderia ter me ajudado, mas eu não tive essa coragem. E hoje, enfim, pra mim tá tudo bem, que eu consegui fazer o que eu queria, de toda forma, o meu propósito de vida, eu vivo ele todos os dias através desses liderados, enfim, através de todas as pessoas que eu toco. Mas existia esse outro lado dessa outra vida, que eu acho que é o que me encanta tanto quando eu vejo você com sonho, entendeu? Tipo, nada te para, não é porque, enfim, isso aqui, existiria a possibilidade de seguir essa outra história, tipo, isso não te parou, entendeu? Você falou,
dane-se, eu quero fazer o que tá dentro da minha cabeça. Sim. Né, assim. Eu não tive essa mesma coragem que você. Mas eu acho que você entrega uma coisa que é um dos motivos também que eu quis chamar aqui, porque eu abri meu olhar para o empreendedorismo, porque muita gente vê assim, e tal, sou empreendedor que tem próprio negócio. E não é, tipo assim, uma pessoa que almeja criar uma carreira, que liderar a equipe, é uma empreendedora também. Eu falo que eu sou uma fábrica de empreendedores, né? Que é o que eu te falei dos meninos lá no começo. Uhum. Eu faço com que eles, enfim, tenham sonhos e desejos, que isso seja um empreendimento deles ali dentro, entendeu? Porque uma vez que você cria e gera uma equipe, você tem que pensar assim, o que eu preciso investir, mesmo que seja com o dinheiro da empresa e você seja um profissional da empresa, um colaborador da empresa, o que eu tenho que provar para a empresa que precisa ser investido para que nossa equipe cresça? E às vezes não custa, né? Assim, a gente faz esses talks lá, né? Que a gente chama de trilha do marketing, mas que poderia ser qualquer coisa, onde cada um, todo mês, tem a obrigação, e a obrigação, não tem como fugir, de se apresentar com um material que não seja sobre marketing. Porque, literalmente, a gente está trabalhando mesmo, assim. Alguns são muito bons, né, gente? Tem gente que tem facilidade de falar em público, é um negócio de louco, né? Mas tem gente que sofre, que passa mal, que sua, que... né, assim. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar isso, que é uma habilidade que você precisa para o seu dia a dia, né? Assim, para entrar numa sala com um CEO, para entrar numa sala cheia de cliente, para vender o seu produto numa loja, seja ela grande, seja ela pequena, na internet, olhar para a câmera, né, Bruno? Então, eu acho que são habilidades que a gente precisa desenvolver. E isso não custa nada, né? Assim, não custa você pedir para a pessoa ler um livro e falar sobre ele, né? Assim, tem várias coisas que a gente pode fazer. Nosso time de designer lá, enfim, somos extremamente criativos, né? Maridoado, Matheus, Lohane lá. Eles se reúnem toda segunda-feira numa reunião rápida, onde cada um apresenta um case de sucesso que eles enxergaram de alguma campanha, enfim, de alguma coisa a nível mundo, e trazem para a nossa realidade. É natural que venha uma ideia que se encaixa ao negócio. Não Exato. custa nada, né, assim. A gente acha, assim, uma das coisas, assim, que eu obtive feedback muito positivo, que eu até te contei aqui, são as análises de campanhas. Não são campanhas minhas, não são ideias minhas, mas a partir da hora que você coloca seu olhar dentro do que você está estudando ou do que você está apresentando, como você falou, traz aplicabilidade para o seu dia a dia. E nisso, Carol, eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo aqui como que você trabalha essa parte de estímulo. Você apresentou um pouquinho, trazendo na sua história. Hoje a sua equipe conta um pouquinho como é que é a Sempre Internet, a trilha do marketing, a Onda Laranja. A Onda Laranja são movimentos maravilhosos que você está fazendo dentro da empresa que estimulam essa liderança dela para que as pessoas se sintam motivadas de continuar trabalhando no ambiente que você está criando lá dentro da Sempre Internet. A gente brinca no time, que eu falo com eles que é o nosso bolsão de mágica, entendeu? Tipo, dentro do nosso time ali, cara, pode ter dúvida, pode errar, pode, entendeu? Assim, só não fala pra ninguém, entendeu? Dentro ali tem chance de tudo. Pode estar triste, pode estar bravo, pode brigar com um coleguinha, não tem problema. Mas o resto, fora daquilo ali, não pode ter essa noção e essa dimensão do que está acontecendo dentro do nosso bolsão. E aí a gente faz coisas nesse sentido. Tem o trilha, tem esse outro lance que é exclusivo ali só para os meninos. Nós estamos começando agora a falar mais de resultados, de mostrar resultados do mês para poder trazer insight para o próximo. Eu acho que essas dinâmicas, assim, a gente vai criando aos poucos essas pequenas dinâmicas ali internas para fortalecer o time. Foi o que a gente fez. E o que eu acho que todo mundo acaba esquecendo, né? Assim, você quer parecer forte pro setor do lado, enfim, pro outro, mas você esquece que primeiro você tem que se fortalecer, né? Você tem que estar com uma base legal. E é isso que a gente constrói ainda todos os dias, nunca vai estar pronto, porque a gente nunca está 100% pronto, né? Principalmente na área de marketing, que surge coisa nova todos os dias, né? E a gente tem que estar antenado o tempo todo, então a gente está sempre se desenvolvendo. E aí tem as outras coisas que a gente dá suporte, eu acho que, por isso que eu falei, o time de marketing para mim é muito como óleo de engrenagem, entendeu? Assim,
é o que unta a empresa inteira. Tanto que eu falo com os meninos, eu falo, cara, eu quero que vocês estejam perto de todo mundo. Vocês têm que estar assim, o cara falou que precisa de não sei o quê, você dá uma outra ideia e você tá ali já para amparar aquela ideia, entendeu? Porque eu acho que é assim que a gente movimenta e tira o estigma de que marketing é o banner, é o panfleto, é a rede social, é o coisa. Não é nada disso, né? Na verdade, é uma estrutura muito mais parecida com cultura, com identidade, com tudo isso, porque ninguém hoje quer ser forçada à venda, né? Sim. Você precisa, o famoso vender sem vender, que é foda. Como fazer o vender sem vender? É assim. Numa era de anúncio, de E é coisa, muito de engraçado, tudo. porque quando você faz o vender sem vender no tráfego pago, vou dar um exemplo aqui, não dá resultado. Aí quando você faz não aquela dá. coisa agressiva, dá um resultado. Você começa a vender. Você não consegue ser agressivo o tempo inteiro. Só que no dia a dia da sua rede social, se você é agressivo, você alcança quer e falar. lambe o chão. É isso. Lambe o chão. E aí você tem que ter aquele ponto de equilíbrio. É equilíbrio. É muito foda, assim, encontrar qual que é esse equilíbrio, entendeu? Assim, e eu acho que a experimentação é muito importante nesse momento e, obviamente, corrigir rota rápido. Porque, assim, só que tem que experimentar, entendeu? Assim, não adianta... Ah, mas me falaram que tráfego pago é o que funciona. Cara, talvez funcione para outra pessoa, mas será que está funcionando para você? Será que você não tem que construir primeiro uma comunidade para depois botar o tráfego pago? E assim, óbvio que a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Assim, e nesse equilíbrio, qual que é o equilíbrio? É usar um pouco de cada coisa? Não, às vezes não. Às vezes o seu é um pouco mais o tráfego, ou um pouco mais um trade de rua mesmo, uma coisa mais forte, né? Assim, mas no sentido, né, falando de uma equipe de marketing mais densa, né, com mais pessoas, igual a gente está falando da minha hoje, a gente tem essa possibilidade de ter, enfim, equipes e tal. Mas quando a gente está falando de um empreendedor pequenininho, né, cara, ele às vezes ele tem um marketing, quando ele tem um marketing, quando ele não é o marketing, né? Às vezes ele tem uma Bruna ainda para poder puxar e ajudar ele a colocar qual que é o equilíbrio de cada uma das coisas. Mas eu acho que a única coisa que tem que ser feita, assim, seja você profissional de marketing ou não, é experimentar, assim. Ah, eu vi um vídeo de transição, não sei o quê. Faz. Não precisa fazer tudo, mas tudo, faz. né, gente? Eu vi o pessoal entregando um panfleto, não sei em qual lugar. Faz, entendeu? Assim, faz uma vez, vê aquilo ali, enfim. E aí depois quando você tiver feito tudo, você joga todas as coisas, todos os resultados na mesa e fala assim, olha, esse trade de rua aqui deu certo pra mim, o tráfego não trouxe nada. E aí você junta a sua estratégia, vai muito desse momento do parar. Depois que eu testei tudo, eu já sei o que funciona e o que não funciona. E às vezes não, porque às vezes eu fiz na época errada também. Às vezes eu tenho que fazer de novo. E hoje tem tudo, assim, não é que tudo muito fácil, mas você consegue ter conhecimento muito fácil. Por exemplo, o Canva agora veio com a campanha da Xuxa e com a Graciane Barbosa, tentando provar exatamente isso, que qualquer pessoa pode criar o básico. E assim, ele não tinha intenção de ofender nenhum designer, nenhum nada, mas quis mostrar, ó, você tá começando, a gente te ajuda. Ah, você quer criar um movimento mais prático? A gente te ajuda. Ah, você é um designer que já tem sua identidade de marca? Ah, aqui tem a minha marca que você bota tudo seu e a gente ajuda, acelera o seu processo. Eu acho que os profissionais que não se adaptarem, né, a essa parte, a gente estava falando mais cedo também. Os profissionais que não se adaptarem a essa automação, inteligência artificial. A gente vive num mundo com tantas possibilidades. E aí eu vou falar assim, eu sou designer, eu não preciso do Canva. Acho que é uma enorme besteira, né? Eu acho que independente de ser um profissional dessa área ou de ser uma pessoa que, enfim, não tenha conhecimento, a gente tem que ter as ferramentas para facilitar o dia, gente. Eu trabalhei em agência de publicidade, fazendo patch, cortando coisa para colocar em catálogo de joia, entendeu? Assim, cara, já demorava dias para entregar um catálogo, num anel, saca? E aí, você vê hoje com um clique, você faz isso. Então, tipo, não tem mais esse lance do, mas eu não sou bom disso, mas eu não sou bom de arte. Cara, tem coisa pronta, entendeu? Assim,
troca suas cores e acabou. Ah, mas custa caro. Não, não custa caro mais. Essa desculpa não dá mais pra dar, né? Não, e é muito engraçado. Eu vi um case de uma designer que ela trouxe uma identidade visual para uma ginecologista. E normalmente, quando você pensa em identidade visual para uma ginecologista, você pensa assim, vai ser rosinha claro, né? Chato, pra né? associar, né? E tudo, a nossa amiga. Aí vai fazer um trem rosinha claro. E normalmente um negócio careta ou uma flor de lótus. Tipo isso, né? Aí, essa designer trouxe um vinho, um rosa e outras 2 cores. Carol, eu vou falar que se bobear o vídeo vai virar mais 18 por causa disso. Eu nunca vi tanta pepequinha bonitinha. As pepequinhas eram lindas. Aí, e os comentários... Não, a identidade visual, eu vou te encaminhar pra você ver. Ficou a coisa mais linda. E eu falei assim, cara, que negócio lindo. E depois eu fui ver os comentários, porque hoje quando você vê um post, são 2 fases, né? Um você assiste o vídeo ou lê o post, Primeiro ela depois tem que te pegar e depois você vai pros comentários, porque você quer saber o que o povo achou daquilo. Tá, com certeza. Aí, muitos comentários assim, a IA jamais faria isso. E realmente, a IA jamais faria isso. Mas como que aquele cliente vai reaplicar aquilo no dia a dia dele? Aí é nisso que entra uma ferramenta de IA de um Canva. Porque ele vai subir toda a identidade visual que o designer fez. Por isso que, assim, às vezes eu chego para os meus clientes, usa um quebra-galho agora. E aí, mais pra frente, quando você estiver mais estabilizado, contrata alguém para criar a sua identidade de marca e fala com ele que ele quer que essa marca possa subir pro Canva e o manual lá dentro. Hoje, com o que a gente tem de inteligência artificial, se você tiver uma identidade visual bacana e uma plataforma de marca, eu acho que você sobe na inteligência artificial e ela consegue te ajudar, assim, desde todos os posts e todo o visual que você precisar, até responder um cliente, fazer qualquer coisa nesse sentido, né? Eu acho que é muito fácil, assim, parar, ensinar a inteligência artificial que você quer, né? A gente estava falando aqui, eu tenho lá meu adega dela, que eu posto meus vinhos que eu adoro, e eu tenho uma forma específica que eu gosto de fazer os meus reviews dos meus vinhos, entendeu? Assim, só que isso me toma tempo toda vez de ter que escrever, de ver se a pontuação tá certa, ortografia e tal. E eu gosto de uma forma específica de colocar a quantidade alcoólica do vinho, a vinícola que ele veio, qual que era a região e tal. E eu falei, cara, por que eu tô perdendo tempo com isso? Vou ensinar uma aba ali do meu GPTzinho, entendeu? Eu vou falar pra ele, olha, eu gosto de fazer assim, a estrutura é essa, e depois vem esses itens, e depois não sei o quê. E aí, enquanto eu tô tomando meu vinho aqui, ó, eu abro o microfone e eu falo todas as minhas impressões e ele põe do meu jeito, entendeu? Assim, então, eu acho que é sobre utilizar as ferramentas que a gente tem e elas vão só aumentar, enfim. Não acho que elas vão sobrepor ninguém. Eu acho que a gente tem que aprender a utilizá-las da forma correta. Obviamente que tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais traquejo, né, digital, de entender, de saber mexer numa plataforma. Mas tem tantas plataformas hoje que eu acho que dá pra descobrir uma que você goste, né? Assim, se é o Canva, ou enfim, se vai ser alguma outra nesse sentido, tem muita possibilidade, né? Só que a gente tem que parar, ensinar a inteligência artificial a fazer. Porque também querer pronto, eu acho que tá fora da realidade, né? Eu acho que eu vejo, né, que o maior desafio da inteligência artificial hoje em dia, que é o que, assim, eu prego muito, que é a questão de que enquanto você vê como solução e não como ferramenta, você nunca vai usar o total potencial da inteligência artificial. É o meio, né? E não o fim. Exatamente, porque ela é uma inteligência artificial. Ela jamais vai substituir o humano, mas ela vem para agregar ao humano. Então, se você não usa ela como ferramenta e usa ela como solução, a chance de você não usar o potencial total dela ou de usar ela de forma errada é enorme. Porque vai vir aquela, vamos supor, um chatbot. Um chatbot mal feito pode acaba com o seu negócio. acabar com o seu negócio. Se eu reclamar aqui, vai ficar gigantesco. Imagina o cliente tentando chegar num ponto, enfim. E não conseguir. Agarrado no seu fluxo lá, né? Assim, tá. Eu tive esse problema agora na Pet Love. Eu tava tentando devolver uma ração, porque eu fiz a assinatura e acabou que, como a Maria adoeceu,
quase 20 dias, ficou praticamente comendo quase nada. Acumulou ração lá em casa, ração para 10 cachorros, quando eu só tenho um que não tá comendo. Aí eu falei, vou devolver essa ração. Recebi o reembolso, como de novo mês que vem. Por que não? Reembolsinho no fim do ano é sempre gostoso. Aí, Carol, pra eu conseguir a porcaria do código de devolução, foram quase 10 dias. Porque assim, e tal, fazer toda a comunicação pelo chatbot, você vai receber no seu e-mail. Aí eu falei, vou esperar até amanhã. Aí, Mas a gente não recebia. Chegado na hora, né? Aí, Você tá conversando com o chatbot, é porque a empresa tem automação, então a sua expectativa é que ela chegue. teoricamente, Você não vai esperar que isso... Pode ser que seja o fluxo, né? Mas nada como uma comunicação, eu acho, bem aberta. Se ele falar assim, vai demorar até 48 horas no seu e-mail, você falaria, ufa, já tem um... Sim. E foi muito engraçado, porque eu tentei tudo pelo o site e o aplicativo. Aí não ia. Aí eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Tem um botão do WhatsApp. Chamei o WhatsApp. Aí teve um chatbot rapidinho que chegou uma hora que ele falou assim, você gostaria de falar com a atendente? Sim. Aí a atendente resolveu. Aí no mesmo... A atendente, na mesma hora, me mandou o código. E devia estar lá de pendurado, só que a anta do chatbot não estava automatizado da forma correta e não estava enviando aquela informação que era que eu precisava. Que era literalmente o código de devolução. Aí fui no correio, consegui devolver. Até agora não recebi nenhum e-mail avisando que deu certo. Mas o valor já foi estornado no meu cartão, então eu relaxei. Você falou, tá bom. Então, o problema é resolvido. Mas, se eu dependesse do meu e-mail para saber se o problema tinha sido resolvido ou não... De novo, a experiência do cliente, né? E detalhe, minha empresa é enorme, a Pet Love. E Pet Love, ficar esperta aí. Né? Sou pititinha, mas tô reclamando. Mas eu acho que experiência do cliente é outro tópico que, assim... experiência do cliente, eu não tenho equipe para isso. E às vezes, cara, a experiência do cliente eu acho que é muito mais fácil. Tem um vídeo do Simon Sinek também que ele fala, ele conta de uma tentativa de mudar um voo. E aí ele fala assim que existiam duas possibilidades. Ele fala, cara, se eu ligar para uma atendente e ela me atender e falar assim... senhor, não tem jeito, não consigo fazer essa troca, sinto muito. E acabar com a ligação, você vai sair puto com a companhia, você nunca mais vai querer comprar um voo ali. Mas se a atendente te atende do outro lado e ela fala assim, senhor, é meio complexo fazer isso. Eu acho meio difícil, mas eu vou tentar, só um instante. E aí, você bota lá a ligaçãozinha lá no mudo, aguardando. E aí, daí a pouco ela volta e ela fala assim, senhor, eu conversei com o meu gerente, eu tentei não sei o que, eu fiz não sei o que, 3 coisas diferentes, mas eu não consegui. Eu te peço desculpas, mas eu espero conseguir te atender da próxima vez. Desliga o telefone. Cara, você vai falar assim, caramba, ela triste, mas tô bravo. Assim, eu acho que a tal da experiência do cliente é um assunto muito complexo, porque nós somos todos seres muito diferentes. Né? Tem gente que gosta de uma coisa mais rápida. Eu, por exemplo, se eu sempre perguntar 3 vezes a mesma coisa, eu já desisti de falar com a loja. Eu tenho morro de preguiça. Se o meu anúncio está escrito lá, o assunto, e aí eu mandar uma mensagem e a pessoa me responder perguntando alguma coisa que já estava escrita aqui, puxa vida, pode esquecer. Eu já não vou nem responder mais. Falo, ruim de serviço. Mas tem gente que não, tem gente que gosta de conversar, tem gente que gosta disso. Então, eu acho que a sensibilidade dessa experiência do cliente, assim, de entender cada um da personalização que a gente falou, eu acho que é o grande segredo. E não custa nada, né? Assim, a pessoa da ligação, ela... Toda hora eu falo não custa nada, porque eu acho que a gente fica tão preso no... tudo custa caro, isso dá trabalho, não sei o quê. E às vezes é muito mais sobre sair da caixinha um pouco, né, assim, e pensar um pouco em volta, olhar em volta. A mulher, talvez ela não tenha feito nada, talvez ela tenha efetivamente tentado alguma coisa. Mas no final das contas é muito mais sobre eu achar que você tentou fazer por mim e não sentir que eu fui preso no processo. Porque eu acho que a empresa, à medida que... Quando ela é pequenininha, você faz um tanto de curva, né? E à medida que a empresa vai crescendo, ela vai engessando. Sim. E aí vai ficando meio chato mesmo. Mas é o processo, gente. Vai virando uma corporação, esquece. É o preço de crescer. É o preço, não tem como. E aí,
isso também não quer dizer que você não possa ter um atendimento maleável, né? Assim, um atendimento focado nisso, né? Para ter esse cuidado. Não, eu vou tentar aqui só um minuto. Tentei, mas não consegui. Eu acho que é um pouco de cuidado, assim, e um pouco de empatia, que eu acho que as pessoas estão esquecendo de olhar para o outro, né? Assim, a gente trabalha numa empresa e aí a gente fala, pô, cara chato, não sei o que, mas se a gente estivesse do outro lado, a gente tá pensando o quê? Exato. Né? Assim, a experiência do cliente, para mim, nada mais é do que se colocar no lugar dele, assim. Sim. É olhar para o espelho e falar, meu Deus, eu ia estar feliz com essa situação? Eu queria ser tratado desse jeito, né? Assim, eu fui receber uma comida ontem, assim, do iFood, e aí o cara, ele nem desceu da moto, assim, tava dentro da minha casa, eu não tinha visto ainda, ele tava buzinando. E eu escutei a buzina, eu olhei e falei, ó, o moço deve ter chegado. Falei, caramba, não tocou meu interfone. Ele estava na moto dele, ele não quis descer da moto e ele queria que eu ouvisse. E aí quando eu desci, ele já estava bravo. Ele, nossa senhora, eu tô aqui buzinando tem um tempão. Eu falei, caramba, mas que dia que mudaram a regra que tinha que ouvir a buzina? Não, e detalhe, hoje existe vidro à prova de som. Se o apartamento tivesse um vidro à prova de som, mas acabou. É um pouco disso, assim. Eu sei que é chato, poxa, o cara tá ali trabalhando entre o Natal e o Ano Novo, ninguém queria estar fazendo aquilo. Isso é o trabalho, né? Sim. Então, eu acho que enquanto você escolheu aquele trabalho, às vezes a gente nem escolheu, mas é o que a gente tem para fazer, né? Assim, então, eu acho que a gente tem que fazer bem feito. Eu acho que é um espelho. É tudo que a gente vai fazer, a gente olhar e falar, será que eu queria isso para mim? Será que eu queria que alguém falasse desse jeito comigo? Será que eu queria receber um e-mail desse? Será que eu queria, enfim, né, assim, E isso vale para tudo, eu acho, que a gente faz no marketing, porque faz sentido fazer uma panfletagem digital em pleno 2025? Ah, mas é porque eu preciso vender. Tá bom, mas não vai ser assim. Ah, faz sentido eu fazer uma dancinha porque tá todo mundo fazendo? Será que isso vai vender o que você faz? Né? Assim, seu desespero é por ter mais gente com você ou por vender, e acaba que muito do que as trends acabam intoxicando os perfis e as pessoas falam assim, não, eu ganhei 30 mil seguidores, mas não vendi nada. Teve um case de um cliente meu que contratou uma influenciadora e realmente ela deu muito seguidor pra gente, mas ela não gerou nenhuma venda. E quando a gente viu, aqueles seguidores que vieram não eram público da marca. E aí não adiantou nada. Não adiantou nada, gente. Mas se você traz muito público, né? Se acontecesse ao contrário, né? Se você tivesse trazido muito público ali para sua marca, tivesse a ver e tal, cara, você colocou mais gente no topo do funil. Lindo, exato. Lindo. Esse é o sonho, né? Assim. Sim. Só que a gente só descobre isso depois que a gente experimenta. Claro, né? Ele vai ter parcerias que você vai fazer. Exatamente. Se deu certo, se não deu, poxa, será que eu esqueci de avaliar alguma coisa daquele perfil, né? Assim, ou não, será que a pessoa influenciadora escorregou na casca de banana mesmo naquele momento? Não, até mesmo aqui no Talk. Teve talkers que eu convidei que eu jurava que ia trazer um monte de seguidor, não trouxe nenhum. O vídeo quase não deu view. Eu fiquei assim, será que ela não mandou nem pra família? Tipo assim, e é um perfil pequeno. Quem tá assistindo agora, no início, sabe que eu comecei esse canal tem 2 meses. É a sua comunidade, né? A gente tá se formando, é isso. Aí tá começando a chegar gente que eu não conheço. Os últimos, mais ou menos, 300, 400 seguidores, assim, foram da minha rede social do Instagram, são pessoas novas, que eu nunca ouvi falar, que chegaram de anúncio, que chegaram de indicação, chegaram de evento. Aí tem outra galera que tá vendo no YouTube, eu já vi que um outro seguidor é um nome que eu nunca vi na vida. Eu falei assim, tá vindo gente aleatória. Isso aí é insano, né? Porque cada uma dessas pessoas tá vindo de uma plataforma, tá vindo de um canal, onde você vai ter que tratar eles de forma completamente diferente. Sim, o comportamento do YouTube é muito mais bate-papo, aí o comportamento do Instagram é muito mais diretão, do TikTok você tem que ser sincerona e assim vai. Já temos aqui nosso bate-papo do YouTube. Se eu empolgo demais, acaba que não sobra nada pro Hub. Então, gente, a partir de agora, o bate-papo com a Carol vai continuar dentro do Hub. Se você ainda não é assinante,
do Hub. Aqui tá o QR Code, é só escanear com o seu celular. Se você tá assistindo pela TV, dá um pause aí para você conseguir escanear com calma. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar seu like, deixe seu comentário, sua dúvida, siga nossas redes sociais e agora eu encontro com vocês lá no Hub Saia da Inércia. E eu garanto que ela vai dar um jeito de eu falar muita coisa aqui ainda, vai valer a pena. E ela tá ferrada comigo.